Lucas capítulo 22. Versículos 31 a 34. Lucas 22, 31 a 34. Acho que hoje não vai ter divisão não, já tem aqui. Cadê Selmar? Hoje não vai ter divisão não, né? Das crianças? Nós temos crianças aqui até 3 anos, gente, hoje? Eu acho que só tem um, o menininho do Bruno. Tem mais? Não tem não. Vamos lá. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás. 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Dualismo é uma corrente filosófica e teológica que ensina que há 2 forças eternas que estão sempre lutando entre si, o bem e o mal. O bem e o mal, eternos, lutando entre si. O dualismo, ele tem a sua origem na filosofia grega, mas foi incorporado pelas religiões orientais, e hoje muitas igrejas cristãs, e principalmente evangélicas, estão adotando o dualismo, isto é, Satanás e Deus, 2 forças. Equiparam Satanás a Deus, colocam Satanás do lado de Deus. Alguns dão até mais ênfase a Satanás. Satanás passa a ser o centro da história, do foco, da observação dessas pessoas. O Evangelho de Lucas, no ponto em que nós lemos, narra os últimos momentos do Senhor Jesus com seu grupo mais íntimo. E o interessante é que o próprio grupo de Jesus estava esperando um Messias político. Os próprios discípulos estavam esperando que Jesus usaria o seu poder para libertar Israel da tirania dos romanos. Nós sabemos que houve várias rebeliões e houve uma guerra do ano 66 ao ano 70, entre os zelotes e os romanos. Jerusalém foi destruída completamente. Depois, em 130, os zelotes entraram para uma montanha chamada Massada, uma fortaleza que Herodes havia construído, e houve outra guerra. Portanto, o próprio Pedro estava esperando que Jesus tomaria o poder, que Jesus, ele seria o filho de Davi, que iria restaurar o trono de Davi, e que Jerusalém novamente governaria sobre grande parte do mundo. É interessante esses últimos momentos, a conversa, é que Jesus então, ele chama Pedro e diz: Pedro, hoje, antes da última tocada da corneta, chamava Canto do Galo, 3 horas da manhã, quando ia trocar a guarda dos romanos, tocava-se uma corneta,
e esse toque chamava-se Canto do Galo, e Jesus diz: antes do canto do galo, isso é, dos romanos trocarem a guarda, você vai me negar 3 vezes. Um fator interessante aqui no texto que nós lemos é que por detrás da conjuntura histórica, os últimos momentos, em breve a crucificação, ressurreição, por detrás da conjuntura histórica há uma conjuntura espiritual, intrínseca, relacionada, paralela, fazendo recortes em todos os momentos, e Jesus então vira para um Pedro, ou alguns discípulos, que estão esperando o Messias libertador, e diz: Simão, 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 Satanás vos reclamou para vos peneirar. Eu, porém, roguei por ti, para que você seja aquele que venha fortalecer os seus irmãos. Satanás venceria essa batalha, jogaria por terra Pedro. Foi a maior queda. Para mim, não há muita diferença entre a queda de Pedro e Judas. Não vejo muita diferença. A queda de Pedro foi terrível, profunda. E Satanás derruba Pedro, espalha os discípulos, espalha a igreja. O diabo vem para espalhar a igreja, e ele consegue então concluir o seu plano de sacrificar, assassinar o Messias. Pronto. E a história continua, e o texto nos sugere um tema que não só está no texto, mas em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós gostaríamos de falar da suprema soberania de Deus. A suprema soberania de Deus, em alguns momentos. Primeiro, nos momentos da peneira. Simão, Simão, Satanás vos reclamou. Satanás vos reclamou. Eu fico preocupado, irmãos, com a simplicidade de alguns irmãos em não perceber essa realidade. No versículo 31 a gente pode ler: Simão, Simão, eis que Satanás está te pedindo. O verbo no grego é pedir. Satanás está te pedindo a Deus para te testar, para passar um rolo do tríbulo sobre a sua vida, para vos peneirar como trigo. Satanás está te cobrando. Alguns irmãos, eles estão vivendo uma vida tão sem vigília, tão sem percepção espiritual, tão sem entendimento, sem nenhum discernimento espiritual, e não percebem que a nossa história, ela não está desvinculada de ações sobrenaturais e espirituais a todo momento. A todo momento, a nossa história possui ou tem recortes espirituais, de seres espirituais, que entram na nossa história. Estão vivendo de uma forma completamente alienada, solta, como se a vida, tudo fosse natural na vida, e não estão percebendo que as forças espirituais, tanto celestiais quanto da maldade, estão agindo em sua vida. Simão, Simão, Satanás está te pedindo. Hoje, se eu colocasse para os irmãos assim, veja,
fulano e fulana, Satanás está te pedindo. Você está achando que é natural esse pecado que você comete? Você está achando que essa frieza sua para com Deus é natural? Essa rebelião no seu coração contra a obra de Deus é natural? Você está achando que essa incredulidade sua é natural? E que essa preguiça de orar, essa falta de vontade de congregar, você acha que isso é natural? É porque você está cansado mesmo, trabalhou, estou cansado, e a vida está assim? É só isso e ponto final? Pois a mensagem do Senhor está falando para todos nós, fulano e fulana, Satanás está te pedindo, porque vai chegar a hora que ele vai te passar na peneira. E nós podemos ver que muitos irmãos não estão percebendo essa entrada de seres espirituais na nossa história. A história está cheia de recortes espirituais. A minha história, a sua história, não é uma conjuntura feita de várias conjunturas naturais apenas, mas feita de conjunturas espirituais entrando em nossa vida em todo o tempo. Principalmente aqueles que falam que são crentes. A esses, a oposição espiritual é muito maior. A esses, o ataque espiritual é muito maior. Algumas pessoas pensam, eu não estou sendo atacado não, minha vida está boa. E as pessoas acham que ser atacado espiritualmente é adoecer, ter um acidente, acontecer uma desgraça, e não entendem que a maior desgraça espiritual é a frieza espiritual, a indiferença, o coração crítico, é a pior desgraça espiritual que uma pessoa pode chegar, quando o diabo leva uma pessoa a ter um coração crítico, frio, arenoso, que não tem mais vontade, não tem mais paixão, não tem mais vontade de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não vê mais interesse no reino de Deus, na obra de Deus, pronto, acabou. Tudo que ele queria fazer na sua vida, ele já fez, acabou. Ele te colocou num lugar que você não vai ser nada. Você vai significar um zero, nada no combate à obra do mal. Simão, Simão, Satanás vos reclama. Pedro está esperando o Messias que vai vencer os romanos, vai ter uma guerra, Jesus vai usar os poderes dele, e o Messias vai fazer fogo descer do céu, os romanos serão destruídos. No entanto, Jesus está dizendo, Pedro, tem uma outra realidade que você não conhece, que você não vê, que você não escuta, que você não toca, mas está tocando na sua vida. Tem uma outra realidade que você não vê, mas está te vendo. Você não ouve, não interage, mas está interagindo a todo momento na sua vida. E essa outra realidade está tão próxima de você que está te pedindo, está te reclamando para te peneirar. O apóstolo Paulo, ele aborda essa mesma verdade lá em Efésios, no capítulo 2, quando ele disse que antigamente nós andávamos segundo um príncipe espiritual que governa as forças sinistras e macabras da maldade, e essas forças estão pelas regiões celestiais e governam os homens que ainda não conhecem a palavra de Deus, cegam as pessoas, levam as pessoas ao pecado, levam as pessoas ao mal, a cometerem os homicídios, a roubarem, a mentirem, a furtarem, a prostituírem. São forças espirituais da maldade, diz o apóstolo Paulo, e que o homem que ainda não tem Cristo, ele anda de acordo, debaixo do tacão, do jugo dessas forças espirituais da maldade.
Mas, irmãos, quem disse que o crente está livre disso? Será que nós podemos afirmar que aquele que se diz crente também não está debaixo do poder de Satanás e sendo governado por ele? Como os demais? Não, não podemos afirmar isso. Foi por isso que Jesus disse: vigiai e orai. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: andai no espírito, não deis lugar à carne, porque deixei de vigiar, em um momento só, eu já estou me colocando debaixo do tacão, da orientação, da inspiração desses seres espirituais da maldade. Satanás está querendo te peneirar, cirandar. Ele está querendo cirandar a sua vida. E há momentos realmente na vida do ser humano que o diabo obtém essa licença para passar o rolo compressor em cima da nossa vida. A palavra tribulação, ela vem da palavra grega tríbulos, que era um rolo de pedra muito pesado, que os romanos passavam sobre o trigo, esmagavam o trigo e separavam o teor comestível da palha. E é isso que Jesus está falando aqui. O diabo está querendo passar em cima da sua vida aquela pedra, aquele rolo, esmagar tudo. E foi permitido por Deus. Foi permitido. Ele rogou e foi permitido. E Deus deixou. Essa verdade, ela se encontra no Antigo Testamento, quando o diabo chega perto de Deus e fala com Deus assim: deixa eu tocar na vida de Jó. O senhor acha que Jó é muito íntegro, que Jó é muito crente, Jó é muito temente? É porque Jó tem saúde, Jó tem muito dinheiro, Jó tem uma família. Deixa eu tirar o dinheiro dele para ver se ele não blasfema contra o Senhor. E a pedra começou a passar em cima de Jó. A pedra começou a rolar. E Deus permitiu. Deus permitiu que o diabo passasse o tríbulo sobre a vida de Jó. Primeira coisa que o diabo fez, preste atenção, tirou o dinheiro de Jó. Jó foi à falência. As empresas de Jó começaram a quebrar uma atrás da outra. É fogo que caiu, é raio, é chuva, é furacão, e os animais morreram, perdeu não sei quantos camelos, não sei quantas ovelhas, não sei quantos bois. E Jó disse: bendito seja o nome do Senhor. Mas a pedra continuou. A pedra continuou. E olha que quando essa pedra está sob a permissão de Deus, que o diabo está reclamando e está passando a pedra, não adianta 7 correntes de oração, 9 correntes de oração, não adianta nada não, a pedra vai mesmo. Não adianta ir em determinados segmentos de igreja aí para tirar a maldição, para quebrar a maldição, para fazer oração, ir no bezendeiro lá no centro, não adianta. A pedra continuou, e Jó perdeu os seus filhos, que é a pior experiência que um ser humano pode ter. Perdeu os seus filhos. Mas Jó não blasfemou. Viste o meu servo Jó, perdeu o dinheiro e perdeu os filhos, mas não blasfemou. Tira a saúde dele. Tira a saúde. E Jó foi então acometido de uma doença que provavelmente é hoje a hanseníase, a lepra, uma doença terrível. E a mulher de Jó disse para ele: olha, tem tanto Deus aí, Deus de Canaã, Deus lá dos filisteus, tem lá Baal, tem Moloque, para que você está com esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e toma outro Deus na sua vida, porque não é possível uma coisa dessa. E Jó então disse para a mulher dele: olha, eu saí da minha mãe nu,
e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus permite. É claro que o caso de Jó é um extremo. Jó vai a um extremo. Mas Deus permite que o diabo toque, que o diabo tire o seu dinheiro, que o diabo tire a sua saúde, que o diabo tire a sua vida, que o diabo tire a vida de um filho, que o diabo tire a vida de um parente, que o diabo tire o seu carro, que o diabo tire a sua saúde, enfim, é lógico que permite. E aqui está muito claro. Nós não entendemos como que se dá essa permissão, mas Deus permite. O diabo veio sobre a vida de Jó e vem sobre a vida de Pedro, mas usa o pronome Simão, Simão, Satanás vos reclamou. Segunda pessoa do plural, vos. Ele não está querendo, não é só Pedro, ele quer os 12. Ele quer peneirar os 12. Muitos, diante dessa peneirada, muitos saem dela, desse processo, mais fortes. Muitos saem mais fortes, mais vigorosos. Outros, quando a pedra passa em cima, se esfriam. Outros vão embora, abandonam o caminho e blasfemam contra Deus. Portanto, a soberania de Deus, ela se manifesta no momento da peneira. Deus permite, soberanamente, não sei porquê, Deus é soberano, mas Ele permite que isso aconteça nas nossas vidas, como aconteceu na vida de Pedro. Mas há um segundo ponto que eu vejo, que a soberania de Deus, ou a suprema soberania de Deus, ela se manifesta também na redenção daquele que está sendo provado. E a gente pode ver isso no versículo 32, que eu gostaria que você lesse na sua Bíblia comigo, só a parte A. Versículo 32, só a parte A. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu roguei por ti, para que a tua fé não venha se esfriar, e você não venha abandonar o caminho, e você não venha dar as costas para mim. Eu roguei por você. Note bem que aqui não se trata de duas forças lutando diante de Deus para ver quem é que vai levar Pedro. Duas forças opositoras e eternas. Não trata disso. Não existe essa ideia diante da Bíblia, essa ideia dualista, da força do bem e da força do mal lutando eternamente. Isso não é bíblico, isso é da filosofia grega, isso é de religiões orientais. É claro que está entrando dentro da igreja evangélica, é claro que tem igrejas evangélicas que estão incorporando, por estarem fechando a Bíblia, estão incorporando coisas que vieram de movimentos demoníacos e estão entrando dentro da igreja. Eu tenho falado várias vezes aqui, tem igreja que está mandando colocar arruda atrás da orelha, jogar sal grosso, água fluida, água abençoada, sessão do descarrego, e por aí afora. São igrejas que não estão fechando a Bíblia, estão incorporando dados que são dados pagãos. Eu tenho falado aqui também da questão do cair no espírito, que os irmãos estejam precavidos contra essa prática, e procurem estudar, não só o que o pastor está falando, vai procurar estudar na internet, de onde veio isso. Tem igrejas que estão colocando arruda para tirar olho gordo. Fulano está com inveja de você, ora para quebrar a inveja dele. Olha, essa cosmovisão de algumas igrejas não reconhece a soberania de Deus, que Deus é soberano e todos os cabelos das vossas cabeças estão contados, e que não cai um passarinho se não for pela autorização dele. O diabo tem que ter
autorização para tocar. Simão, Simão, Satanás vos pediu. Ele não pode tocar se não tiver soberanamente uma autorização do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não pode tocar. E o que nós vemos aqui é que Jesus diz: mas eu intercedi por você. A quantidade de crente com medo porque o outro está secando, está colocando olho gordo, está com inveja, eu estou com medo, ora para mim, para me proteger, para me revestir, porque teu irmão orando lá para Deus me matar. E igrejas que estão cheias, repletas de noções e raízes pagãs. Por quê? Inventando moda. Quem não lê Bíblia, quem não conhece Bíblia, tem que inventar moda para continuar, senão não tem mais nada para ensinar. Mais nada para ensinar. O que nós vemos aqui, quando Jesus fala da sua intercessão, eu intercedi por você, ele está falando o seguinte: é que eu morri na cruz. Meu sangue te cobriu, Pedro. Satanás está te reclamando, mas Deus está olhando para o meu sangue. E Ele já te cobriu. Por isso, quando você se converter, porque você vai ser um vitorioso, fortalece os seus irmãos. Eu intercedi. Tem gente que acha que Jesus está intercedendo por nós lá no céu, é orando o tempo inteiro a Deus. Evidentemente que essa é uma linguagem figurada, que significa, a intercessão de Jesus significa a morte completa e eterna dele. De uma vez por todas ele morreu e completou a nossa perfeição para sempre. Deus já havia se manifestado a favor de Pedro, muito antes de Pedro cair, mesmo sendo um homem cheio de si mesmo, um homem autoconfiante, um homem que achava que ia até a morte lutar contra os romanos, se fosse possível, pegar na espada e do lado do Messias acabar com os romanos, cheio de si mesmo. Mas Deus já estava do lado de Pedro, não por causa de Pedro, mas por causa do seu amor. Ele já estava do lado de Pedro. Antes do diabo reclamar, Pedro já era amado de Deus. E lá em Romanos capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo repete essa verdade dizendo: porque se nós, quando inimigos de Deus, naquela época, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Nós, mesmo quando inimigos, fomos reconciliados. E ainda Paulo continua em Romanos 8,31. Que diremos, pois? À vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os declara inocentes, quem os justifica. Portanto, coitado do diabo, ele foi pedir, reclamar a Pedro, mas não sabendo que Pedro já era amado de Deus e de Deus, e que Deus era a favor de Pedro, através da intercessão de Jesus, da morte de Jesus. Pedro já era de Deus, e da mão do Senhor ninguém o iria tirar, o pior que fosse a queda e o fracasso. Deus está do nosso lado. Mesmo diante das quedas mais terríveis. Evidentemente que isso não deve nos incentivar a nos entregarmos ao pecado e a brincar com a graça de Deus. Muito pelo contrário. Isso deve gerar em nós um santo temor e reverência e adoração a Deus. E jamais brincar. Deus está por mim, deixa eu nadar, pular de cabeça e fazer o que eu quiser, porque Deus está comigo. Não.
A Bíblia diz também que Deus é fogo vingador. Fogo vingador, que ai daquele que brincar com a graça de Deus e profanizar a graça de Deus, ai daquele. Mas Deus está do nosso lado. Eu fico imaginando quando Pedro caiu, o que Pedro sentiu no coração? Fracassou tudo. Penso que ele sentiu a mesma coisa que Judas sentiu, uma queda terrível, psicologicamente, emocionalmente destruído, nenhuma esperança para o futuro, mas Deus estava do lado dele. Não importa qual a situação, nós podemos ter certeza, baseados na palavra de Deus, na autoridade da palavra de Deus, não importa a situação que estejamos passando, Deus está ao nosso favor. Mas há um terceiro ponto, para terminar essa mensagem. A suprema soberania de Deus se revela não só nos momentos da peneira, permitindo que o diabo toque para o nosso bem, sempre para o nosso bem, e às vezes Deus tem que permitir o diabo nos dar uma sacudida para a gente acordar, não apenas na manifestação da sua redenção intercedendo por nós, mas também a sua soberania se revela na restauração do homem derrotado. Na restauração do homem derrotado. Como eu disse, Pedro era um homem cheio de si mesmo, autoconfiante, todo-poderoso. E olha, tem muita gente dentro da igreja assim. Tem muita gente que o diabo vai precisar dar uma balançada para saber que não é nada. Muita gente, igual a Pedro. E Jesus então advertiu: Senhor, comigo é assim, se precisar eu puxo da espada mesmo e vou com o Senhor até na morte. Jesus diz: Pedro, você não se conhece, eu te conheço. Antes dos romanos mudarem a guarda e tocarem a corneta do galo, toque do galo, você vai ter me negar, 3 horas da manhã, terceira vigília, 3 horas da manhã, na fortaleza de Antônia, ao lado do templo, os romanos trocam a guarda, tocam a corneta, aquele toque militar de corneta. Antes da corneta, às 3 horas da manhã, tocar, você vai ter me negado 3 vezes. E quem conhece o grego, sabe como é que Pedro negou Jesus. Não foi só falar que eu não conheço, não. Quando a Bíblia diz que Pedro praguejou, ele negou Jesus praguejando, xingando palavrões, blasfemando contra Jesus. Foi terrível. A queda de Pedro foi feia. Não foi pior do que o pecado de Judas. Não foi pior do que o pecado de Judas. Pareou. No entanto, Judas tomou uma decisão. A decisão de Judas foi a corda. Pedro tomou outra decisão. Eu vou ver se ele vai ter misericórdia de mim. Quem sabe o Senhor misericordioso ainda me receba. Decisões diferentes. A provação, o tríbulo, a tribulação vai ser uma bênção na minha vida, na sua vida, dependendo da nossa decisão. Se nós decidirmos andar com o Senhor, ainda que sejamos esmagados, nós vamos sair de lá mais fortes, mais abençoados. Mas se a nossa decisão for, eu vou cair fora, eu vou curtir a vida lá fora, ou eu vou me pendurar numa corda, eu vou tomar um chumbinho e etc., aí o nosso destino realmente, nós estaremos seguindo a decisão de Judas. Mas se Judas tivesse pedido perdão e se arrependido, não há pecado que Deus não possa perdoar.
Não há pecado que Deus não possa perdoar. Havia uma restauração para Pedro, e havia tanto que Jesus fala com ele assim: quando te converteres, fortalece os teus irmãos, porque o diabo vai vir e vai espraiar. O diabo vem e vai espalhar todo mundo. De vez em quando eu vejo o diabo espalhando a igreja. De vez em quando eu vejo o diabo espalhando a igreja. E aquele esmorecimento profundo: eu não vou me envolver na obra, não. Eu não vou me envolver. Aquele esmorecimento profundo, alguns até, vou orar, não. Não vou ler mais a Bíblia, não. E olha, eu não conheço outra receita, e ninguém criou outra até hoje, para que nós cresçamos espiritualmente. E só existe uma receita: orar, ler a Bíblia e congregar. Não tem outra. Se alguém souber de outra, me fale, porque eu não sei. E homens de Deus que estão aí com 80, 90 anos estão falando isso: eu só posso crescer se eu orar, se eu ler a Bíblia, se eu congregar. Se eu parar de congregar, eu me esfrio. Mesmo sendo pastor, se eu parar de congregar, se eu virar um domingueiro noitista, a tendência é que eu vou me esfriar, não importa quantos anos de caminhada eu tenho. E é provavelmente que eu vou virar um visitante da igreja, da obra de Deus. Não importa se eu tenho 30 anos de convertido, 36, se eu sou pastor, se eu fiz teologia, se eu fui uma bênção no passado, se eu parar de orar, de ler a palavra, de congregar, eu estou me entregando na mão do diabo. E a maior verdade e arma que o diabo tem contra nós é que quando ele consegue pegar uma bênção, um homem ou uma mulher, que é uma bênção na obra, e que está tirando muita gente do reino dele, e quando ele consegue colocar essa mulher ou esse homem no ostracismo. Sabe o que é ostracismo? Domingueiro noitista. Não faz mais nada, não vale mais nada, não ganha mais ninguém, não influencia em mais nada. É o lugar onde ele quer te colocar. Aí ele conseguiu a vitória. Não precisa matar ninguém lá na sua família, não precisa de acabar com seus bens. Essa hoje é a principal vitória do diabo sobre a igreja. Quando ele pega uma bênção e ele põe essa bênção no ostracismo. Alguém que foi um guerreiro, uma guerreira, alguém que lutou, que ganhou, alguém que foi uma bênção na obra e não está fazendo nada. Havia uma restauração para Pedro, a misericórdia de Deus sempre olha para nós, sempre há uma restauração para nós, sempre há, depende da nossa decisão. A tribulação, seja qual for ela, pastor, mas o senhor não sabe pelo que eu estou passando, mas Deus sabe. O senhor nem imagina o que está acontecendo comigo, está na mão de Deus. Todos os seus cabelos estão contados, e isso significa o cuidado que Deus tem com você. Deus não se esqueceu de você e nem se distraiu em nenhum milímetro da sua vida. Deus sabe pelo que você está passando, Ele permitiu, mas é para que você cresça como ser humano, para que você o conheça mais, para que você se achegue mais a Ele. Olha o fim que Jó teve, e para que você possa ajudar aos outros. Tendo aprendido isso, você possa ser uma bênção na vida de outros que vão passar pelo mesmo caminho, porque a nossa história é o mesmo caminho de todo mundo. A história do ser humano é a mesma.
O mundo passa, as gerações passam, a tecnologia vem, inventam isso, inventam aquilo, mas a caminhada é a mesma dos homens que viveram aqui há 6.000 anos atrás. E você poderá ajudar outra pessoa, o que Jesus está falando para Pedro, quando ele diz: fortalece os teus irmãos, cuida dos teus irmãos. Quando você perceber o erro, que eu te amo, que a minha misericórdia não te abandonou, vá atrás dos teus irmãos, recolhe as minhas ovelhas, cuida delas. Eu vou concluir dizendo que Deus é soberano, Deus é supremamente soberano, não há nenhuma força que possa competir com Ele, e trabalha a nosso favor. Não há amor que possa ser medido por nós como o amor de Deus. Entretanto, a graça de Deus não pode ser tratada com profanidade. Nós não podemos brincar com a graça de Deus. A graça traz sobre nós o favor, mas traz também a responsabilidade de respondermos afirmativamente a Deus. E a última mensagem para você: não desanime. Por mais difícil que seja essa hora, não desanime. Nós vamos cantar um hino em nome do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor e amado, que o amor imensurável, eterno, eletivo, soberano do nosso Deus, as santas e eternas consolações do Espírito sejam convosco, irmãos. E vá essa bênção por todo o planeta Terra, abençoando a todo o povo de Deus, que já se reuniu e que ainda há de se reunir quando ouvir a pregação do Evangelho e se converter ao Senhor, agora e para sempre. Amém. Amém. Desejo a todos uma semana rica e abençoada.